Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar entre nós em mais essa oportunidade. É com muita alegria, é com muita satisfação que agradecemos a oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus nos dá de, em mais essa oportunidade, estarmos nos conectando com os nossos irmãos de ideal espírita, aqueles irmãos que assistem esse momento de reflexão e de aprendizado, através de uma mensagem do nosso Mestre Jesus. Antes mesmo de darmos início à nossa pequena reflexão, como dissemos, sobre uma passagem do Mestre, nós gostaríamos de convidar os irmãos a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, pedindo o amparo para esse momento de reflexão, para esse momento em que nos conectamos com a Sociedade Espírita Jesus, com a doutrina espírita e com os ensinamentos do Mestre. Que possamos aurir os ensinamentos que nos são proporcionados, de forma a que possamos dar continuidade à nossa caminhada rumo à condição de nos tornarmos espíritos melhores. Que assim seja. Com essa pequena rogativa, então, damos por aberto os trabalhos desta noite, onde vamos refletir sobre o tema palavras e atitudes. A referência para esta pequena reflexão, como dissemos, são os itens de 6 a 9 do capítulo 18º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim lemos em Mateus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Com essa introdução, a gente percebe que Mateus, transmitindo o ensinamento do Mestre, ele deixa muito claro a questão que ora estamos observando, que é o título da nossa reflexão, palavras e atitudes, a nos demonstrar que as nossas palavras têm que estar em conformidade, estar em harmonia, em concordância com as nossas atitudes. E é comum a gente observar, principalmente para a nossa condição de espíritos ainda em processo de busca do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa transformação moral, que muitas vezes isso não acontece. E, naturalmente, o grande objetivo nosso na nossa caminhada é exatamente esse: a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa adequação e cumprimento das leis de Deus. E é a partir, então, desta reflexão que temos a oportunidade, então, de fazer essas reflexões, buscando nos adequar, estarmos em conformidade com nesse aspecto de que as nossas atitudes estejam adequadas àquilo que falamos, ou seja, as palavras em conformidade com as atitudes e, naturalmente, e vice-versa. Então, o que entendemos por entrar no reino dos céus? Porque, na realidade, o Mestre nos diz que nem todos aqueles que nos dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí, naturalmente, nos vem uma reflexão de qual é o entendimento que temos, né, em relação a entrar no reino dos céus, ou reino dos céus, por conseguinte, entrar nele, né? A partir do momento que compreendemos o que vem a ser o reino dos céus, naturalmente estamos entendendo quais são as condições para nele adentrarmos. Houve um tempo, né, houve uma época em que se acreditava ser o céu, mencionado nas Escrituras, um lugar determinado, um lugar determinado no universo, para onde iriam as almas que se salvassem,
Então, essa era uma concepção, um entendimento, que fosse um local geográfico, um local em algum lugar do universo, aonde as almas que se salvassem para ali fossem conduzidas, né? Então, hoje sabemos com segurança que nenhum homem entra após a morte num céu definitivo, nem num inferno definitivo, num lugar de gozo ou de sofrimentos eternos. Então, a partir do momento que começamos a entender e a estudar os ensinamentos de Jesus, e a doutrina espírita nos proporciona isso, a gente vai ver que, na realidade, aquela questão do inferno eterno, ou mesmo o céu eterno, ele não existe. São situações que, naturalmente, a gente vai, com o passar do tempo, conforme a gente vai compreendendo os ensinamentos de Jesus, a gente vai tendo a oportunidade de ter uma nova concepção em relação a esses aspectos. O céu o céu é a sua consciência, nos é colocado, de crédito, e o inferno é a consciência de débito. Então, o céu é um estado de espírito, a partir do momento que as nossas ações são caracterizadas pelas boas ações, com um grande percentual de acerto, ou seja, as nossas ações pautadas, embasadas na lei de Deus. Então, o céu então é a nossa consciência de crédito, crédito por aquilo que fizemos de bom, e o inferno, a nossa consciência de débito, ou seja, estamos em dívida, estamos em débito com a lei de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, essa compreensão, a situação muda de figura e passamos a ter um outro entendimento em relação a essas questões. Então, nós vamos ver que a morte não assinala nenhum fim definitivo, nenhum princípio novo. A morte é uma transição para outro ambiente da existência. É uma continuação da vivência terrestre, com todos os seus aspectos positivos e negativos. Então a gente passa a compreender, a entender que a morte é uma mudança de situação apenas, deixando o corpo físico, retornando à pátria espiritual de onde somos originários, de onde viemos após a, para reencarnarmos e iniciarmos uma nova etapa evolutiva na nossa caminhada. O homem, após a morte, leva consigo todos os seus créditos e todos os seus débitos, que são o seu céu e o seu inferno. Então, a partir dessa compreensão, a gente vê que, na realidade, esse céu, esse inferno, está em nós, é o nosso estado de espírito após a conclusão de uma etapa evolutiva ao longo da nossa caminhada. Então, o homem ele é um espírito que anima um corpo. Esse é o ponto principal. Muitas vezes a gente acha que somos um corpo, mas na realidade o corpo é um instrumento do espírito. O espírito é criado simples e ignorante, e com um potencial a ser desenvolvido, o que ele fará ao longo do tempo, utilizando o livre-arbítrio e os recursos que o Pai a todos concede. Então, na realidade, a nossa origem é na simplicidade e na ignorância, ou seja, a partir do desconhecimento de tudo. Pelo nosso esforço, pela nossa determinação, né? A partir desse potencial que é nos dado a ser desenvolvido, a ser trabalhado, a ser lapidado nesse ser bruto, desenvolvermos as virtudes, as qualidades, buscarmos o conhecimento, enfim, para que, usando naturalmente o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, porque nós, diante de uma situação, poderemos agir de uma ou de outra forma. E, naturalmente, para que venhamos a edificar o nosso céu, o nosso estado de paz, de espírito, teremos que optar para agir em conformidade com as leis de Deus, porque se for no sentido oposto, estaremos edificando o nosso inferno, ou seja, o nosso estado em que não teremos a nossa paz interior, a nossa paz de espírito.
Então, esses são aspectos importantes para que a gente possa entender e compreender a questão do céu e do inferno. Então, Jesus, ele nos assegurou que somos luzes, que o reino dos céus está em nós. Então, na realidade, somos luzes em potencial, naturalmente. E essas luzes, dentro do contexto da evolução espiritual que temos que alcançar, vai depender do esforço em realmente fazer despertar a nossa luz, como nos disse o Mestre: desperte a vossa luz. Ou seja, esses germes de virtudes, de valores, de conhecimentos que existe no ser humano, deve ser trabalhado, deve ser buscado, devemos buscar desenvolver para que essa condição de seres luminosos possa acontecer em nós. Então, são os germes do saber e das virtudes que estão em nós desde o início e que nos cabem desenvolver pelo trabalho e pelo esforço próprio. Então, é aquela condição que Deus coloca em nós, as sementinhas das virtudes. E cabe a cada um desenvolver pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa determinação, pela busca do nosso crescimento como espíritos imortais. Então, portanto, entrar no reino dos céus significa despertar, o despertar da consciência, a evolução espiritual, o desenvolvimento das qualidades que o Pai colocou em nós. Então, como a gente viu, na realidade nós temos sementes, nós temos germens de virtudes, de valores, enfim, que naturalmente cabe a cada um de nós trabalharmos para que isso saia da condição de germe, saia da condição daquela sementinha que necessita de um solo, de um terreno fértil, de uma terra que nos possibilite, em termos, fazendo uma analogia, né, a semente em si, as coisas materiais, para que o espírito venha a se desenvolver. Ou seja, qual seria esse terreno fértil que aqui nos referimos? Seria o desenvolvimento de virtudes, o desenvolvimento da caridade, da tolerância, da paciência, terreno fértil para que venhamos a desenvolver valores, desenvolver virtudes e que venhamos a edificar o nosso céu, a nossa paz espiritual. Assim, então, e o Mestre nos coloca que assim como a semente que germina, nasce, cresce e se transforma em árvore, o espírito vai despertando, conhecendo as leis divinas e aprendendo a obedecer-lhes, porque compreende que este é o seu destino. Então, é a partir desse conhecimento, desse entendimento, de que o potencial do bem, o potencial luminoso que o ser humano apresenta, então, para que ele seja atingido, para que venha a ser atingido o ponto culminante nesse aspecto de desenvolvimento, isso naturalmente, como temos visto, depende do nosso esforço, da nossa determinação, porque este é um potencial existente em nós e que cabe a cada um de nós trabalhar para desenvolvermos, para conseguirmos verdadeiramente sermos espíritos luminosos, que, como dissemos, está em germe em nós para que possamos trabalhar e desenvolver essa luminosidade, essa condição de nos tornarmos espíritos melhores, de evoluirmos. Então, como conseguir isto? Então, é importante que a gente perceba que esta questão da ascensão, da melhoria, da virtude, é uma característica do ser humano. Então, essa é a finalidade da vida, a evolução espiritual. Então, a nossa destinação, porque muitas vezes a gente ouve pessoas a colocar que não conseguem ver sentido para a vida. E, naturalmente, isso está a caracterizar o quê? A falta de entendimento do Evangelho do nosso Mestre, dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Esta é a nossa finalidade em termos de estarmos na existência física. É a nossa finalidade, então, da vida, a evolução espiritual, o nosso crescimento. E a partir do momento que
conhecemos o Evangelho do Mestre, os seus ensinamentos, as leis de Deus, nós vamos entender que a vida tem um sentido, sim, que é nos transformarmos, nos melhorarmos, evoluirmos, nos tornando, então, ascendendo, então, na escala evolutiva do ser imortal. Então, como conseguir isso? E aí vem aquele aspecto que é muito importante, como nós vamos conseguir isso? Então, aí nós vamos perceber que Jesus nos ensina que não é com palavras, com aparências, mas com ação, com vivência. É possível? Com toda certeza, mas não vai acontecer ao acaso, não vai acontecer ao natural. É importante que a gente tenha consciência, que a gente tenha a compreensão e o entendimento de que essa evolução, esse crescimento espiritual, ele vai acontecer pelo nosso esforço, né? Pela nossa pela nossa dedicação, que não é com aparências, que é realmente a reflexão que estamos realizando, que não é com palavras, aonde dizemos, aparentamos sermos de uma forma e agimos de outra. Então, não é isso que vai ser determinante. Então, a gente tem que fugir dessa questão da aparência, verdadeiramente pela ação, pela transformação propriamente dita. Então, como nos disse o mestre, através de Mateus, não é dizendo Senhor, Senhor, ou seja, ostentando rótulo religioso, mantendo a aparência de quem acredita e observa os ensaios, mas sim se empenhando efetivamente em conhecer e viver de acordo com o que Jesus nos ensinou no Evangelho. Então vejam que há um fator extremamente diferente em relação à forma, muitas vezes, em que muitos de nós direcionamos a nossa caminhada. Claro que é muito importante que a gente perceba, e a gente já viu isso, que a nossa evolução ela acontece de forma gradual. Vai ter momentos em que, em função da nossa própria das nossas próprias imperfeições, nós estaremos nessa condição de agir, de falarmos de uma forma e agir de outra. Mas o grande objetivo na nossa caminhada é exatamente buscar adequar, coordenar e coadunar essas duas questões de forma a estarem juntas, ou seja, aquilo que dizemos estar em conformidade, estar de acordo com aquilo que realizamos. E verdadeiramente é só assim que vamos, então, como dissemos, atender os objetivos aos quais Deus propôs a cada um dos seus filhos ao longo da caminhada evolutiva. Então, fazer a vontade do Pai que está nos céus implica conhecer essa vontade, que são as suas leis, e viver de acordo com essas mesmas leis, que são a solidariedade, de perdão, de tolerância, de amor, de justiça. Enfim, a gente analisando, observando esses aspectos, a gente vai ver que é exatamente o desenvolvimento de virtudes, o desenvolvimento de valores, de ações que estejam de acordo com as leis de Deus. E aí, sim, a partir do momento que as nossas palavras estejam nesse sentido e que no nosso dia a dia, no convívio com os nossos semelhantes, estejam em conformidade, as nossas ações estejam em conformidade com as nossas palavras, bom, aí nós estamos caminhando na direção da edificação do céu, na edificação da nossa paz, que, como já dissemos lá no início, esse céu, essa paz espiritual é edificada por nós e está em nós. Como vimos, não é um local específico, está em nós, a partir do nosso esforço, da nossa determinação e do nosso trabalho. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, comentando o versículo citado na referência, né, que citamos lá na referência, ele considera: todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem seus preceitos? Então, verdadeiramente, se a gente for analisar,
Não adianta apenas a afirmação, o tratamento ao mestre, ou aquele que está conosco na caminhada, no nosso dia a dia, com respeito apenas através das palavras. As ações que dizem respeito ao convívio, à situação enfrentada, têm que estar, como dissemos, em conformidade, porque senão não surte efeito, não tem sentido. Estamos tentando enganar a nós mesmos, porque a espiritualidade conhece, a espiritualidade sabe aquilo que se passa na nossa intimidade, aquilo que se passa, inclusive, em nossos pensamentos. Não tenhamos a menor dúvida que não há como enganar a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior. Então, são cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões, nos cabe uma reflexão. Será, né, que são cristãos verdadeiramente esses? E aonde as suas ações, o seu dia a dia, através da convivência, né, no dia a dia da nossa caminhada, o que vamos apresentar é egoísmo, é orgulho, é cupidez, são paixões de todas as espécies? Não tenhamos a menor dúvida que não. Na realidade, como vimos e como o tema que ora estamos abordando nos mostra, é a partir da coordenação das ações equilibradas entre ações, das palavras e daquilo que realizamos. São os seus discípulos, esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? E aí a gente, refletindo em relação a esse outro aspecto, será que são seus discípulos? Que muitas vezes nos consideramos seus discípulos, nos consideramos privilegiados porque estamos na labuta. Mas e as nossas ações? Como são? Como estamos agindo com os nossos semelhantes? Então é importante a gente estar atento a esses aspectos para que possamos, como dissemos, estarmos pisando em terrenos férteis, em terrenos sólidos, em terrenos firmes, que vão verdadeiramente nos possibilitar a oportunidade de estarmos nos aproximando de Deus, nos aproximando de Jesus e, em consequência, edificando em nós aquele céu que todos nós busquemos, que, como dissemos, é caracterizado pela nossa paz de espírito, pela nossa paz interior. Então, com certeza, o questionamento, né? Serão, então, houve um questionamento, serão, então, discípulos do Mestre, aqueles que têm as suas ações caracterizadas dessa forma? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Então, não, nenhuma sombra de dúvida. Muitas vezes a gente pensa, bom, os ensinamentos do mestre fala nos fariseus, mas os fariseus foi lá na época de Jesus. Na realidade, os ensinamentos do mestre são para todos os tempos, é para todas as etapas da nossa caminhada. Então é importante que os fariseus de hoje, eles existem, sem nenhuma sombra de dúvida, e são aqueles que agem da forma que acabamos de ver, ou seja, a, falando de uma forma e agindo de outra, como o mestre citava que os fariseus faziam, mas na realidade os fariseus da modernidade, digamos assim, eles existem e o seremos se as nossas ações forem caracterizadas por ações como as que citamos atualmente. Então, se estamos interessados em buscar evolução e aprimoramento, podemos estar certos de que a vida nos coloca nos lugares mais apropriados para trabalhar esse objetivo. Então, é importante que a gente perceba isso, porque muitas vezes a gente acha que a situação em que nos encontramos não permite que venhamos a desenvolver aquilo que
Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior espera de nós. Então não adianta cobiçarmos a situação dos outros ou alegar dificuldades. E é muito comum a gente estar numa situação, vivenciando uma determinada situação e achando que em outras circunstâncias a situação seria melhor. O desempenho daquilo que devemos realizar seria melhor em determinada situação. Então, como vimos, nada adianta cobiçarmos a situação dos outros ou alegar dificuldades. Então, floresça aonde está, é a recomendação do nosso mestre. Que devemos florescer, que devemos evoluir, nos transformar aonde nós nos encontramos. Então, são os ensinamentos que conhecem as leis, daqueles que conhecem a lei divina. Então, aqueles irmãos do plano maior que têm a missão do planejamento reencarnatório, de, de nos colocar em determinadas situações, eles conhecem com muita profundidade exatamente aquilo que precisamos. Então, que nós nos conformemos com essas situações que nos são oportunizadas e não ficamos reclamando, reivindicando esta ou aquela situação. Então, não vale estabelecer condições para reiniciar o esforço. E muitas vezes nós queremos colocar essas condições. Eu preferia que fosse desta ou daquela forma. Não é exatamente isso. Porque muitas vezes nós, como nos encontramos na infância espiritual, queremos, assim como as crianças, aquilo que vai acabar comprometendo a nossa situação. Então, aceitemos e aproveitemos a oportunidade que nos é dada, porque com certeza, se foi nos oportunizada dessa forma, era exatamente dessa forma que precisávamos trabalhar. Era nessas condições que teríamos que realizar um enfrentamento para que possamos nos ajustar, evoluir, nos transformar, nos ajustar naturalmente com as leis de Deus, em função dos equívocos já cometidos, né? E seguir em frente na nossa caminhada. Então, e aí muitas vezes nós argumentamos, se eu tivesse saúde, se tivesse dinheiro, se possuísse mais cultura, se contasse com companheiros melhores e outras situações mais que muitas vezes nós ficamos colocando como necessárias para a nossa transformação. E é importante, como dissemos, que a gente tenha consciência, tenha a convicção de que os benfeitores sabem exatamente daquilo que precisamos, porque eles conhecem a nossa trajetória, que é longa, ainda que nós, na condição de seres encarnados, limitados pelo esquecimento das existências anteriores, né? A espiritualidade maior, a espiritualidade superior sabe exatamente o que precisamos e nos põe os recursos necessários para que venhamos a desenvolver as nossas virtudes, exercer a nossa transformação. Então, os recursos de que dispomos, as situações que nos envolvem, elas foram planejadas para nos oferecer as lições de que necessitamos, os exercícios apropriados ao nosso aperfeiçoamento. Então, é importante que a gente perceba que nós não estamos em uma existência física por acaso, em circunstâncias que foram entregues ao acaso. Não, existe um pai, existe um mestre, né, que serviu de guia, de modelo, e a vinda do mestre a nossa para nos mostrar realmente qual é o rumo que devemos dar à nossa caminhada, é uma demonstração de que nós não estamos abandonados, nós não estamos ao acaso em uma existência física, onde o Pai, vendo que nós estávamos vivenciando situações difíceis, de dificuldade, nos enviou aquele que nos mostra qual é o caminho a ser seguido. Naturalmente, depende única e exclusivamente de nós, pelo nosso livre-arbítrio, observar os ensinamentos do mestre, é, compreender a sua vivência, porque na realidade tem um ditado que diz que o exemplo, ou melhor, a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. E o mestre nos deu esse exemplo. Ele não só nos ensinou, ele vivenciou, caracterizando a sua exemplificação. E com certeza, a partir dessa exemplificação que o mestre nos deu, nós temos a obrigação
de seguirmos o caminho correto, o caminho da edificação. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, na lição de número 60, lembra-nos que outras pessoas com maiores dificuldades que as nossas conseguiram realizar trabalhos extraordinários, numa demonstração de que não é nós que devemos escolher, porque nós não temos, como dissemos, nós não temos ainda o discernimento necessários para escolher exatamente de que forma temos que desenvolver a nossa caminhada. Nós temos que compreender que nós necessitamos daquilo que a espiritualidade superior coloca para nós como recurso para a nossa tarefa, para o desenvolvimento da nossa missão. E conclui o benfeitor, então, na citação que realizamos anteriormente, então ele conclui, o sábio instrutor, de que é necessário aceitar a nós mesmos, tais como somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, nossa melhoria, educação e utilidade no bem, da utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, elas podem participar desde hoje, se nós quisermos. Então é importante que a gente tenha um entendimento que, inclusive a partir de hoje, já é possível essa condição. Lógico que a nossa condição, muitas vezes atual, não é aquela da perfeição. Como vimos, a nossa trajetória é lenta e gradual. E foi por esta razão de que as transformações morais, principalmente, elas são lentas, elas são graduais e demoradas, que Deus nos oportunizou as múltiplas reencarnações para que aquilo que não consigamos realizar em determinado momento da nossa caminhada, venhamos a conseguir em outro. Então, o Pai, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, nos dá múltiplas oportunidades para que venhamos a exercer essa transformação. E para concluirmos, é importante que não desanimemos e prossigamos exercitando-nos dia a dia, porque a perfeição é conquista dos anos, da meditação e da constância no bem. Então é importante, como vimos, que não queiramos que venhamos já a edificar esse céu interior, que, como vimos, é o que realmente devemos buscar, ele vai acontecer instantaneamente. Nós vimos que é uma conquista que deve ser trabalhada ao longo dos anos, ao longo dos períodos, e é algo que é fundamental que esteja baseada, que esteja embasada na nossa determinação, na nossa vontade, no nosso esforço e na certeza de que o Pai nos ama e que nos dá tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que venhamos a atingir os nossos objetivos através das reencarnações, através da busca, através do nosso esforço e da nossa determinação em atingirmos a condição de nos tornarmos espíritos perfeitos. É demorado? É, com certeza. Como dissemos, temos muitas existências para trabalhar e para alcançar esses objetivos. Agradecemos, então, aos irmãos a oportunidade de nos acompanharem nessa reflexão. Esperamos, com toda certeza, que ela possa nos trazer alguma oportunidade de aprendizado, alguma oportunidade de somarmos conhecimento que nos auxilie nessa busca, nessa condição da nossa transformação, de virmos a adquirir a nossa evolução como espíritos imortais. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre.